Opa, e aí? Não sei por que raios você clicou nesse vídeo, muito menos o que você faz aqui. Provavelmente você tá perdido no YouTube e ele só tá louco e te recomendou esse canal que, por sinal, é o primeiro vídeo dele. Mas, sem muita enrolação, eu já vou indo direto pro ponto. Meu nome é Sensal e esse é o canal Sensal. O canal onde você é enganado e somente o seu apresentador aqui é o cara mais chutado do mundo. Eu criei esse canal como uma forma de fuga da realidade, digamos assim. Eu trabalho o dia inteiro, CLT, obviamente, e no período da noite eu afundo mais um pouco da minha alma triste estudando para a prova militar da qual eu nunca passei. E devido a esse fato eu me encontro aqui hoje para talvez esquecer um pouquinho desse lado de dor e sofrimento de nunca ter passado e compartilhar um pouquinho das minhas experiências de diversão, que é jogar videogame. E uma das minhas ideias para esse canal é fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, uma conversa diferente que a maioria dos outros canais talvez façam. A minha ideia em um desses quadros é Conversando até Morrer, vulgo aqui. Nesse quadro a minha ideia é conversar sobre os mais diversos temas aleatórios, sejam de jogos, quadrinhos, games ou até mesmo alguma reflexão escrota que eu tive, pra estar compartilhando com vocês e conversar um pouquinho, jogar a conversa fora. Eu meio que tô cagando se você gosta ou não da conversa, se o tema vai ser interessante ou se muito provavelmente esse vídeo vai funcionar ou se esse canal vai pra frente. Eu meio que tô cagando, nada vai mudar. Entretanto, é fato que eu vou fazer isso pra me divertir e esquecer um pouquinho dos meus problemas pra tentar fazer uma coisa diferente, fora do comum. Como você pode ter notado, a capa do canal é basicamente uma personagem de um jogo. E meio que isso é um pouco engraçado, porque jogos de luta nunca fizeram muito a minha praia. Isso é até um pouquinho louco de dizer, mas jogos de luta nunca fizeram a minha praia até 2 anos atrás. 1 ano, chutando muito alto. Eu geralmente sempre fiquei muito prendido aos jogos do PlayStation 2 e eu era o tipo de pessoa que se acostumava muito com o mesmo de sempre. Eu nunca gostava de experimentar jogos diferentes e sempre ficava na mesma. Geralmente era FPS e jogo de corrida. Nada mais. Nada mais. A minha diversão era simplesmente ligar o PlayStation e jogar a mesma coisa de sempre. O meu maior problema foi que eu sempre tinha um tempo limitado de jogo pelos meus pais. Era 1 hora por dia, nada mais e nada menos. Eu lembro que eu ficava ansioso só porque eu queria jogar no outro dia. E tente querer jogar no mesmo dia 2 vezes, né? Jogar um pouquinho mais pra você ver o que acontecia contigo. Filho, era caixão. Então eu nem arriscava em querer sair um pouquinho fora da linha porque ia dar merda. Então eu preferia obedecer. E eu ficava ansioso pro dia seguinte pra eu poder jogar as mesmas coisas de sempre. E eu acho que era mais por causa disso que eu nunca queria experimentar coisas diferentes. Jogos diferentes ou outras coisas. Sempre foram os mesmos jogos porque eu queria ter aquele gostinho de continuar jogando sempre, né? Aquele gosto de nostalgia, que é uma delícia, pô, uma delícia. Memória é algo que é excepcional pro ser humano. E nesses meus devaneios de diversão, eu acabei não conhecendo coisas diferentes. E agora que eu tô, né, mais velho,
eu tenho um livre-arbítrio para fazer mais disso, apesar de que o trabalho e os estudos às vezes tomam um tempo, é normal, né? E faz parte da vida, é uma coisa que não tem como fugir. Mas eu tenho tempo para poder fazer uma coisa diferente e jogar coisas diferentes. E esse é meu intuito de talvez compartilhar uma experiência que eu não pude ter no meu passado, mas que talvez seja uma coisa legal. Em especial jogos indies e jogos retrô, que vem me dando umas cutucadas mais fortes ultimamente para me testar. E esse canal veio depois de eu ter visto um vídeo do Baião. O Baião é um canal do YouTube, é muito divertido por sinal, eu simplesmente sou apaixonado em ver os negócios dele, porque é divertido pra cacete. E conforme ele vai falando, né, eu fiquei extremamente interessado. Eu falei, nossa, acho que talvez, né, o contexto todo que ele monta, né, contando da experiência dele dentro do jogo é simplesmente fantástico. Eu olhei pra aquilo e falei, acho que essa p deve ser legal pra caramba. Vamos dar uma chance desse negócio. E aí me vem esse canal aqui pra estar conversando e jogando conversa fora. Além dessa ideia de quadro que eu tenho, eu queria criar outros mais 2 quadros. Um deles é o review que ninguém pediu. Muito provavelmente vai ser emendado depois da gente ter um bate-papo desse. Eu vou dar minha opinião sobre o jogo, né? E contar um pouquinho da minha experiência, o que eu achei do jogo, né? Algo levando também embasamento, minha experiência, o que eu achei e talvez um pouquinho do contexto anterior do jogo. Não dá pra mim pesquisar muito porque eu não vivi a época do game que talvez eu esteja jogando, então eu não posso dizer muito de como era a atual situação. Mas nada me impede de estar dando uma bisoiada diferente na internet para ver o que eu acho de diferente, para talvez compartilhar de uma maneira mais embasada para vocês. Além disso, depois de fazer essas reviews extremamente duvidosas, das quais eu recomendo você não prestar muita atenção, eu vou fazer mais um outro quadro, que é voltado exclusivamente e unicamente para minha paixão, que são jogos de luta. Eu sou simplesmente apaixonado por jogos de luta, que me veio também do meu passado, esquecido por sinal. E eu queria talvez estar compartilhando um pouquinho, provavelmente vai ser só gameplays aleatórias de eu levando uma surra no modo online, porque é praticamente isso, jogar jogo de luta você apanha igual puta. Mas é divertido, pô, não tem como, é legal pra cacete. Então, muito provavelmente vai ser Socos na Cara o nome do quadro, a não ser que eu tenha um ataque esquizofrênico e decida mudar pra um outro nome, mas muito provavelmente não, eu vou me manter no mesmo sempre. Levando um pouquinho, né, já puxando um pouquinho dessa história da parte dos jogos de luta, o meu primeiro contato, na verdade, com os jogos de luta foi com um tio meu. Sempre é com um tio, né? É engraçado que essa história geralmente é sempre com um tio. Meu tio chegou pra mim e falou, vamos jogar um jogo de luta? Falei, vamos, nunca tinha visto. Falei, beleza, né? Vamos lá. E, cara, com absolutos zero de surpresa, eu fui espancado brutalmente na sala da casa da minha avó. Por motivos óbvios, meu tio era melhor do que eu no jogo. E aquilo foi legal, foi divertido, porque eu tava jogando contra alguém. Mas foi só depois de um tempo que eu tinha ganhado desse mesmo tio um jogo diferente. Eu lembro que na época quando eu joguei contra ele, foi o Street Fighter 3, o Third Strike. Pô, é legal pra caramba eu ter jogado, não entendia nada, né, o que tava acontecendo, mas foi divertido de jogar. E ele me veio com outro jogo e me deu, que foi o Guilty Gear. Só que assim, o Guilty Gear eu lembro que eu tinha jogado ele por muito pouco porque eu não gostei muito dos cenários na época
que tinha, apesar das músicas serem simplesmente espetacular, aquele negócio, porra. As músicas do Guilty Gear Strive é foda pra cacete em qualquer aspecto. Porque eu gosto de rock, né? Então foi um prato cheio pra mim. Mas acabei não levando muito pra frente o negócio porque não tinha alguém pra mim jogar contra, né? Meu pai não costumava jogar muito e meu irmão nem de longe queria jogar esse tipo de coisa. Então não tinha ninguém e eu não tinha amigos pra chamar pra virem em casa pra jogar ou qualquer outra coisa do gênero. Acabava não dando, só não dava mesmo. E ficou nisso. Até que, depois de ter ficado mais velho, consegui comprar um... Eu consegui não, né? Meu irmão tinha comprado um Xbox 360. E esse mesmo tio também... Pô, tudo vem do tio, né? Esse mesmo tio também tinha dado os jogos que ele tinha, porque foi comprado dele o Xbox 360. O meu irmão tinha comprado. E veio o Street Fighter V. Foi o 5? Não, peço perdão, foi o 4. Foi o Street Fighter 4. Não foi o 5 não, foi o 4. Que ele tinha dado. Joguei também um pouquinho, mas... O fato é que também aconteceu o mesmo caso. Ninguém jogava e eu fiquei meio preso de jogar contra o bot, falhando brutalmente, errando o input, igual um condenado. Mas tirava umas horas de diversão ali, então tava tudo bem, era gostoso. Só que acabou que uma hora a chama acaba, porque não tem alguém, né, tacando mais lenha, né? Não tem alguém tacando combustível ali pra ver o circo pegar fogo. Nisso, o tempo foi passando, eu comecei a ficar mais preso, né, ao mesmo de sempre. E eu consegui com o tempo, né, depois de ter guardado um pouquinho do meu dinheiro, eu consegui comprar minha criança, né, meu PC. E foi uma fatídica noite, meu amigo vulgo Luizinho, o encantador de mulheres, chegou pra mim e disse: pô, cara, vamos jogar um negócio diferente? Falei, vamos. A gente já tava jogando, acho que era um dia que nós tava jogando League of Legends. Chegou pra mim e falou, vamos jogar um negócio diferente? Falei, vamos, claro. Ele virou pra mim e falou, vamos jogar um jogo de luta? Vamos. Ah, vai, filho. Na hora que eu entrei, assim, só veio assim, só foi puxado, assim, pra quando eu era criança e falou, era isso aqui que você gostava, mano. Agora tu tem alguém pra jogar. Eu falei, menino, eu tenho alguém pra jogar. E depois disso, só ladeira abaixo. Comecei a jogar igual um condenado e não parei mais. Hoje eu não jogo muito Street Fighter, porque eu acabei meio que... Não que eu não gostei, é que eu joguei muito parado. Não estou dizendo que é ruim mecanicamente, eu vou abordar isso num vídeo mais pra frente, não muito agora. Mas... é um jogo parado comparado ao jogo que hoje eu tô jogando mais, que é o Guilty Gear. O Guilty Gear eu fiquei apaixonado, pô. Lembra muito, né, de quando eu joguei um pouquinho, né, e é muito aconchegante esse caminhar. E aí pronto, comecei a jogar e fiquei apaixonado pelo jogo. Até hoje eu não tenho um dia que eu não pegue pra jogar, nem que seja simplesmente pra entrar no modo treino pra fazer galhofa com a minha boneca. Não tem como, eu preciso fazer isso pelo menos uma vez por dia. Mesmo que eu esteja chapado de sono depois de ter feito muito exercício. E é uma parte que eu sou apaixonado e acho que vai ser muito difícil eu perder esse gosto. Porque é muito bom, muito bom. O meu único... A minha única sensação de tristeza é que... Bom, eu devia ter começado a jogar mais cedo.
né? Eu queria ter as coisas um pouco mais cedo, mas assim, tudo é no tempo certo, então não adianta querer ficar remoendo essas coisas, porque não vai levar a lugar nenhum. Tô aqui hoje e é isso que importa. Tem um momento pra mim me divertir, tá gravando, conversando e fazendo todo tipo. É até um pouco engraçado se a gente for puxar meu nick, porque é sem sal. E na época que eu peguei esse nick, eu não me lembrava de jogos de luta, não sabia dos termos de jogos de luta, nem nada do tipo. Mas sem sal vem de uma história um pouco engraçada numa época da escola. Eu fazia judô, né, quando eu era um pouquinho mais jovem, eu fazia judô e por algum motivo de conversa de escola a gente chegou no ponto de professor, né, eles tinham perguntado se meu professor batia muito na gente, né, que era. E, bom, é óbvio que sim, né, que era professor, e eu disse o nome, né, do professor em japonês, que era sensei. E na hora que eu disse sensei, eu não sei como começaram a fazer piadinhas com o nome. Foi de sensei pra sem mãe, sem pai e aí chegou em sensal. Alguém virou pra mim e tinha falado que eu era sensal, alguma coisa, era chato, não sei o quê. E, e por conta disso, naquele fatídico dia, eu fui criar uma conta em um jogo, também conhecido como Tanque Online. Porra, aí eu geralmente sempre era o meu nome, né? Meu nome, underline e a primeira letra do sobrenome. Era sempre isso. Meus pais nunca deixavam criar um nome que não fosse seu. Tipo, eles falavam, não pode, tem que ser o seu nome, sabe? Assim, não pode mentir, não pode mentir. E, tecnicamente não é você tá mentindo, né? Você só tá dizendo uma coisa diferente, né? Fora do comum. Um apelido seu que você quer ser reconhecido dentro do jogo. E aí naquele dia eu, achando que tava fazendo 3.000 coisas diferentes, escondido, né, dentro da minha cabeça de criança, coloquei sem sal. E esse nome ficou até hoje, né? Eu carrego esse nome até hoje. Só que essa história é um pouco engraçada porque no meio dos fighting games, eles falam que sal é um termo utilizado para alguém que tiltou, alguém que ficou puto, ficou irritado por algum acaso, seja por alguém estar spamando o botão, ou porque tá perdendo, ou por qualquer outra coisa. Vem com isso e fala quando alguém tá tiltado, fala, ele tá salgado, ele tá salgadinho, tá com muito sal. Entendeu? E esse é o termo, salgado, né? Estar salgado. E o meu nome é sem sal, não ter sal. Só tem só um problema muito grande nesse caso. Eu sou um cara que tilta muito rápido. Muito rápido mesmo. Sem sombra de dúvidas, eu tilto muito rápido. Porque isso remete também ao meu vulgo passado. Eu geralmente não sou de ficar muito bravo em alguns casos da minha vida, mas depois do terceiro ano do ensino médio, eu comecei a ficar mais irritado do que o comum por diversos aspectos, né? Tanto da cobrança de vida, quanto não saber o que eu iria fazer, trabalhos de escola que às vezes as pessoas não ajudavam a fazer e outras coisas por demais. E aquilo simplesmente, ficava muito puto, já começava a ficar irritado. E foi uma época que eu também comecei a jogar League of Legends. Não só League of Legends, a culpa não é só do League of Legends. A culpa era dos jogos competitivos em geral que eu jogava, que acabavam me deixando muito irritado.
E por conta desse motivo de eu não saber gerir as minhas emoções, não saber como canalizar dentro do jogo, eu comecei a ficar muito irritado. E aí eu comecei a explodir muito fácil por diversas coisas. Isso é um problema que eu tenho até hoje, é um problema que provavelmente vai continuar. Isso deveria ter combado, velho, jogo mentiroso. Vai levar, famoso. Desaprendeu a jogar. Bom, eu já perdi até o fio da meada onde eu tava. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. Eu já esqueci já onde eu tava, pô. Eu tava falando de estar tiltado. Como eu não sabia direito canalizar isso, eu comecei a ficar irritado facilmente. E devido a esse fato, putz, qualquer jogo que eu jogava ia de mal a pior. E os jogos de luta. Os jogos de luta me mostraram que ficar tiltadinho não vai fazer você ganhar. Mas não vai mesmo. Não devia ter pegado. Não vai te fazer ficar melhor. E por incrível que pareça, os jogos de luta hoje são a minha forma de canalizar e tratar essa minha raiva. Apesar de que, normal, eu ainda explodo com muitos bonecos que eu jogo contra. Mas assim, na medida do possível eu faço o meu melhor pra conseguir melhorar aquilo que eu tô picando, né? Porque ficar tiltado não vai fazer eu ganhar e muito menos vai fazer eu aprender. Então, tem que aprender logo a lidar com essa merda pra não tomar. Então, como eu disse, você está sendo enganado desde o momento que você entrou nesse canal, porque aqui a pessoa que não deve ficar salgada é você e o cara que tem que ficar mais salgado aqui sou eu. O que não deveria por causa do nick. Mas, enfim, estamos aqui. Complicado. Bom, muito provavelmente essa aqui será a deixa final, porque nesse jogo aqui ele é feito para você perder, porque o computador fica melhor do que você. Vamos ver se eu vou conseguir. Acho que não. Opa, ganhei! Esse jogo é muito divertido, velho. Mas em geral eu criei esse canal como uma forma de fuga, né? Não sei se esse canal vai funcionar, se vai ter muita gente vendo. Não é isso que me motiva no atual momento a continuar fazendo vídeo. Eu muito provavelmente não vou fazer a medida do possível para manter os vídeos bem editadinho e continuar com uma frequência interessante. Mas, enfim, vou fazer tudo dentro do meu possível para fazer, porque eu estudo e trabalho, então eu vou estar fazendo isso no pouquíssimo tempo que eu tenho. Espero que você possa se divertir nesses minutos que você vai estar comigo. Peço mil perdões se o áudio tiver ficado horrível, porque a minha intenção... Será que eu vou... A minha intenção não é fazer um tratamento de áudio. É continuar, jogar e continuar um papo até eu morrer.
a ficha caiu e o nosso tempo se esvaiu.